Olá, 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 bom dia, vamos chegando, pessoas lindas. Bom dia, segunda-feira, 7 de abril de 2025. Como vocês estão? Bom dia, Silvia, bom dia, Lê. Tudo bem, gente? Vamos falar hoje sobre 4 códigos do estoicismo para a gente ter uma vida de excelência. Lembrando, gente, que são códigos, né? E códigos são como exercícios, a gente precisa praticar, sabe? Mas vocês vão ver que são coisas fáceis, simples, que depende mais da gente praticar na nossa mente, da gente cuidar, né, da mente, do coração e também ter a maturidade ali do desapego, né? Que às vezes a gente fica tão apegado a crenças, a limitações, as coisas. Não, mas eu nasci assim, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, né? A gente pode sempre evoluir, a gente pode sempre crescer, modificar e expandir a nossa consciência, né? Graças a Deus eu sempre estou buscando aprender, né? E ressignificando. Outro dia eu vi o Hernani Fornari falar assim, que as crenças, né, elas são muito importantes até que venha um novo aprendizado e a gente substitua aquilo, né? Que aqui a gente deixa aquilo passar, que a gente não fica apegado naquela primeira crença o resto das nossas vidas, porque quando vem uma outra coisa que faz mais sentido, a gente pode sim ressignificar, né? Trocar de crença, trocar de história, porque, gente, todas as nossas reações químicas internas, elas acontecem através, né, das nossas emoções, né? Então, assim, uma coisa que eu acredito ali que mexe comigo faz, né, todo o meu mecanismo, toda a minha máquina girar de acordo com aquilo. Então, se é uma boa crença, eu também vou ter adaptações físicas, emocionais e energéticas de acordo com aquela boa crença. Se não é, se é uma crença que me leva para o menos, também, sabe? Então, assim, por isso que a gente fala muito das escolhas. Bom dia, Samuca. E a gente pode escolher, né, crenças mais leves, histórias mais leves. A gente pode sempre refazer a história, né? Não é à toa que eu tô tão apaixonada com a contoterapia. Então, vamos falar o que é o estoicismo, né? Estoicismo é uma filosofia prática, né? Então não é uma teoria que a gente coloca lá na estante e deixa lá guardadinha. É para a prática, é para o dia a dia, é para a vida. Essa teoria nasceu na Grécia Antiga, né? Na semana passada eu contei aqui a história do Zenão de Sítio, né, que foi quem ele teve uma... Depois assistam, quem interessar, né, a live da semana passada, que a gente conta a história do Zenão, que bom dia, Lelete, bom dia, Cowork Magambeiras, ele perdeu tudo, né? Ele era um comerciante muito rico, muito próspero, e ele investiu tudo em uma mercadoria para fazer uma venda, né? Ele saiu ali para vender aquilo, eram tintas para tecidos nobres, assim, ele só vendia para nobreza e teve uma tempestade, ele perdeu tudo. Houve um naufrágio, ele não morreu, né? Ele não perdeu a vida lá do corpo físico, mas tudo que ele tinha, todo o estoque que ele tinha, e ele tinha investido todo o capital dele nesse estoque, era um estoque imenso, gigante, ele perdeu tudo. Então ele chegou lá em Atenas só com a roupa do corpo ali, né? Quase sem roupa do corpo também. E aquilo, ele pensou assim, não, tem que ter alguma coisa que me tire desse desespero. Bom dia, Aninha. Como que eu vou viver assim, né? Porque ele ficou desesperado, ele ficou sem nada. Ele saiu de um ponto de status, né? De um poder aquisitivo alto e foi para o limbo, assim, né? Numa viagem. Então, ele pensou, se eu não conseguir alguma coisa que vá me trazer, né, um bem-estar mental, eu vou enlouquecer. E ele foi atrás, né, de algo que pudesse ressignificar aquela dor tão grande que ele estava dentro dele, né? E aí ele foi estudar com os filósofos, daí ele foi atrás e depois ele trouxe o estoicismo, que é o que nós vamos falar aqui hoje, que é uma prática, né, para o dia a dia e para todos os dias, e eu tô buscando praticar e tá fazendo muito bem para mim, eu acho que vai fazer bem para vocês também.
Então, é uma filosofia prática nascida na Grécia, né, por volta aí de 300 antes de Cristo, que nos ensina a viver em paz com aquilo que não podemos controlar. Olha, só isso aqui, né, gente? Acho que já vale a conversa. Viver em paz com o que eu não posso controlar, porque se não está no meu controle, eu vou ficar degladiando, eu vou ficar perdendo minha energia, né? E agir com excelência diante do que podemos. Então, o quê? O que está no meu controle, eu faço da melhor forma possível, né? Eu ajo com excelência. O que não tá, eu preparo aqui a minha mente, porque eu trabalho em mim. Se não tá no meu controle, o que eu posso fazer, né? Então, é como eu me comporto diante daquilo que não tá no meu controle. Porque muitas vezes a gente sofre demais e a gente perde energia e a gente deixa de fazer o que tá no nosso controle. Não é assim que a gente faz? E isso eu não tô falando pra vocês, não. Eu também faço isso, né? Então, aqui eu anotei aqui que não é só teórico, gente. É claro que tem a teoria, né? Mas não é só teórico. Essa filosofia é uma filosofia de vida. É para nossa vida prática, né? E o foco é o desenvolvimento das virtudes, né? Que são os 4 códigos de virtude que ele nos traz. Resiliência emocional e sabedoria interior. Gente, isso aí é a coisa que às vezes a gente fica a vida inteirinha buscando, né? A gente fica, às vezes, assim, eu acho, às vezes não, acho que a nossa vida inteira, porque às vezes a gente fica nas distrações, nas ilusões, busca aqui, busca lá e tal, e não preenche o vazio, né? O que a gente precisa é dessa sabedoria para poder agir de forma correta, para poder sentir de forma correta, que nos prepare para o sentir, para o pensar e para o agir, né? Então, assim, outros grandes nomes, né, que também trabalharam, né, com o estoicismo: Sêneca, filósofo romano e conselheiro de Nero; Epicteto, ex-escravo, mestre da autodisciplina. Olha para você ver, uma pessoa ser mestre da autodisciplina, né? Que envergadura, né, energética, emocional que ele alcançou. E Marco Aurélio, né, imperador romano e autor do livro de meditações. Tem um livro que chama Meditações de Marco Aurélio. Eu já comprei, mas não chegou ainda. E esse livro, ele não escreveu um livro, né? Ele escreveu um diário, que era o que ele ia sentindo, né? Ele ia trabalhando de acordo com o estoicismo e ele ia fazendo as anotações dele para ele ir lendo. Então, assim, é uma pérola, porque aquilo ele usava para a vida dele. Então, eu tô doida para esse livro chegar, porque eu acho que vai ajudar muito essas meditações, né, desse imperador romano e o que ele usava para a vida dele, né? Então, com certeza tem grande sabedoria e é baseado no estoicismo também. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é distinguir: está no meu controle? Tá. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer melhor? Porque às vezes a gente age no rompante, né? No imediatismo, às vezes a gente responde sem respirar, a gente age no impulso, às vezes na raiva, numa emoção, e a gente não tem a melhor resposta, né? Não é a melhor resposta que a gente poderia. Então, a primeira coisa é distinguir: está sob o meu controle? Tá, não, isso aqui depende de mim. Então, como que eu vou me portar, né? Como é que eu vou agir da melhor forma possível? Então, o que está no nosso controle? Andréia, o que está no nosso controle? Vamos lá. Nossas ações, o que parte de mim, nossos pensamentos e as nossas decisões. E o que é mais importante aqui, Andréia, a ação é mais importante. Mas uma ação, ela parte de um pensamento. Mas às vezes eu não pensei, eu agi no piloto automático, mas era algo que estava dentro de mim já há algum tempo. Porque se eu tenho uma reação, se eu tenho uma catarse, eu estou colocando para fora algo que já estava dentro de mim. Então isso quer dizer que eu preciso trabalhar as minhas emoções, né? Eu preciso trabalhar os meus pensamentos. Isso é calar, gente? Isso é engolir sapo? Isso é trancar tudo aqui na garganta, enfiar para dentro do estômago, amarra, enfiar com o dedo? Óbvio que não, né? Mas eu posso ir tratando as coisas, né, os relacionamentos e tal, sem precisar de ter a catarse, entende? Eu posso ir pontuando. Mas o outro lado não entende. Tá, mas eu tô fazendo a minha parte, né? Aqui nós estamos falando do que é possível para mim. A outra parte eu não tenho controle. Isso não está aqui dentro da nossa lista de controle. Mas eu ir pontuando, eu ir colocando, né, assim, do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui, com essa mesma tranquilidade, com esse mesmo respeito, né? Porque senão a gente vai ficando uma panela de pressão. A gente vai ficando uma pilha. E aí, uma hora, essa panela, essa pressão vai soltar. Ela precisa soltar para algum lado. Isso pode ir em forma de catarse, uma coisa externa, né? Ou implodir, né?
e a gente tem um adoecimento, um AVC, um câncer, um problema no fígado, né? O fígado é o órgão que ele é o que mais represa a raiva, né? Então, assim, gente, esse bem viver não é só para os relacionamentos externos, é principalmente para o nosso relacionamento interno, com a nossa saúde, com o nosso corpo mental, com o nosso corpo emocional. Nós não somos só o corpo físico, né? Aqui eu tô respirando, eu não tô vendo o ar que eu tô respirando, mas se ele não tivesse, eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, da mesma forma, nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, e a gente precisa cuidar deles, tanto quanto a gente cuida do corpo físico. Então, a primeira coisa, né? O que está no meu controle? Pensamentos, sentimentos, emoções, ações e decisões, tá? Fora do controle, opiniões alheias. Ah, mas o outro falou isso de mim. Deixa ele falar, a boca é dele, a boca é dela. Ele tem direito. Ah, mas isso não me reflete. Ah, mas isso, quem falou foi ele. Então, pode não me refletir mesmo, qual que é o problema? Ah, mas tá me caluniando. Será que essa pecha pega em mim? Se eu sei quem eu sou, o outro pode falar o que ele quiser ou não. Andréia, mas não pode. Mas aí eu tô querendo controlar algo que não tá no meu controle, eu vou sofrer. Sabe, aqui nós estamos falando de decisões de excelência. Quando eu tô preocupada com o que o outro vai fazer, eu não estou numa decisão de excelência, né? Eu estou optando pelo sofrimento. Então, fora do controle, opiniões alheias, clima, passado e morte. Eu vejo muito, gente, nos atendimentos, nas constelações, e eu tô falando sem nenhum julgamento, porque eu também tenho as minhas questões, eu também tô no barco da vida, né? Se eu tivesse já evoluída e ascensionada, eu já não tava aqui mais, né? Eu tava em outro ponto do universo, em outro local, né? Não estava mais aqui encarnada. Então, eu também tenho os meus processos, óbvio, e eu busco também me tratar com terapia. Também, claro, uma pessoa que atende, ela precisa estar em constante terapeutização, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem emocionalmente para eu atender as pessoas que eu atendo. Então, eu vejo muito aprisionamento em passado, sabe? De forma consciente e de forma inconsciente, tá? Porque às vezes de forma inconsciente é mais difícil a gente mapear, né? A pessoa sozinha mapear. Mas tem muitos apegos de forma consciente mesmo, sabe? Não podia ter acontecido assim. Ai, deveria ter acontecido assim. Gente, não tem jeito. Eu posso mudar de hoje para frente. De hoje para trás é uma luta inglória, né? Se a gente já tivesse aí uma nave aí do tempo, né? Um portal que a gente abrisse e fosse lá. E mesmo assim, a gente ia ter cuidado ainda com as consequências, que isso muda tudo, né? Às vezes uma pequena coisa ali que a gente tivesse condição de mudar no passado, mudaria tudo. Mas eu posso fazer diferente de agora em diante, né? Eu posso soltar essas correntes que me aprisionam ao passado. Eu posso aceitar o passado do jeito que ele foi, pelo peso que nos custou, porque às vezes custa muito mesmo, né? Às vezes custa muito mesmo, fisicamente, emocionalmente. Mas se eu ficar vivendo aquele passado todos os dias, ele não vai ser passado mais, ele vai ser o meu presente. E isso tem um preço altíssimo, né? E aí eu não ando pra frente, eu fico sempre andando pra trás. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, desculpa. Bom dia, Ana. Então, gente, são escolhas. Tem escolhas que são fáceis? Não, às vezes não são fáceis. Às vezes a gente precisa trabalhar muito a nossa musculatura emocional e mental para a gente aceitar essas escolhas. Mas elas são possíveis, tá? Impossíveis elas não são. Impossível é eu voltar para o passado e mudá-lo. Ah, isso é assim, é impossível, né? Mas eu vou fazer diferente de agora em diante, não é impossível. Então esse é um convite para que a gente use, né, o que a gente vai aprender aqui. A gente aplique na prática, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho desses 4 códigos. E que a gente concentre em energia. A nossa energia, gente, ela é importante porque é como se a gente nascesse com um quanto energético. Aí eu fico queimando, né, assim, com o que eu não posso controlar. E eu fico no estado de dor e eu, às vezes, deixo de fazer o que eu posso fazer, né? Então, vamos concentrar a energia no que realmente pode mudar a nossa vida, no que realmente pode fazer bem pra gente, né? E quando a gente tá bem,
pode ter certeza que tudo à nossa volta fica bem também. Isso reflete, né? A energia não é estática, a energia é dinâmica. Então, ela passa assim, a gente transborda. Para eu ir para o transbordo, eu tenho que estar bem. Porque às vezes a gente quer tirar a roupa, né? Desvestir um santo para vestir o outro. Vamos cuidar da gente primeiro, e isso não tem nada a ver com egoísmo, porque quando eu tô muito bem, quando a minha caixinha de energia, a minha caixinha de auto-amor, ela tá cheia, né? O meu potinho, aí eu posso transbordar. E aí eu posso auxiliar o outro, porque eu tenho para dar, eu realmente tenho, eu não tô te cortando na pele, né? Eu tenho para dar porque eu tô transbordando, né? Então, a gente cuida, né, do que a gente pode mudar e o resto a gente solta. A gente entrega para o universo, a gente faz as nossas orações e a gente entrega mesmo. E a gente foca a nossa energia no que realmente a gente pode mudar, fazer, né, e sentir. Então, ele fala das virtudes, né? As 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Então, os 4 códigos são essas 4 virtudes. E como que eu vou me posicionar na vida de acordo com essas 4 virtudes cardeais? É como se fosse uma bússola, gente. É como se fosse, não, é uma bússola para a gente buscar, utilizar, né? E aí, a gente usa aquele exercício de Santo Agostinho, que todos os dias, né, no final do dia, ele fazia uma recapitulação, ele fazia uma análise reversa daquele dia e estudava onde que eu pude ser melhor. Então, vamos lá. Na sabedoria, eu ajo, né, da melhor forma possível. Eu não tô naquele piloto automático. Eu saio daquelas respostas do meu cérebro reptiliano, né, que é o cérebro da luta e fuga, que toma lá, dá cá. Né, tudo assim, tudo de uma forma muito, às vezes, agressiva, às vezes de uma forma não pensada, às vezes só no piloto da reação, né, no piloto automático da reação. A gente respira, pensa, né, e age de acordo com o que realmente é o melhor. Eu não preciso responder tudo assim, bom dia, branquinha, na lata. Eu posso falar assim, dá um minuto, 30 segundos, às vezes uma ida no banheiro, às vezes lavar o rosto, às vezes tomar uma água, né? O Chico não falava? Toma água da paz. Quando você quer responder alguma coisa de rompante, coloca água na boca, conta até 10. André, até 10 não dá. Então conta até 20, até 30, até 100. Você vai ter o seu método. Às vezes é lavar o rosto, às vezes é tomar um café, às vezes é pisar na grama, né? Mas não deixa que esse instinto nosso de reação, né, o reacionário, ele tome conta, né, ele fale por você, né? A gente não é isso, gente. Às vezes a gente se tornou assim porque às vezes a gente cresceu num ambiente muito hostil, de muitas brigas, né? Eu outro dia estava vendo um vídeo de um rapaz que está preso lá nos Estados Unidos e ele falou que o padrasto dele batia nele até sair sangue mesmo. Batia e falava, você, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Então o que uma criança... A criança não tá peneirando ainda, né? O que é lógico, o que é ilógico, né? Então, para uma criança, você espancar uma pessoa é amor. Ele aprendeu assim, que quando ele não fazia o que o padrasto queria, ele era espancado e o padrasto falava, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Né? Era a forma também do padrasto. Eu não estou aqui julgando o padrasto, né? Embora eu não concorde, quem sou eu para julgar? Eu não sei a infância que ele teve, né? Mas o que eu estou querendo dizer? E aí depois ele fez isso com a esposa dele. E ela faleceu, e ele tá preso, né? E quem o ensinou, assim, que teve paciência com ele, que teve cuidado com ele para mostrar que amar não é espancar uma pessoa, amar não é agredir uma pessoa, foi a sogra dele, a mãe da moça que faleceu, a mãe da esposa dele. E aí ele falou, eu fico até emocionada, que ele falou que aí ele viu o que era um amor. Que ele tinha, né, aprendido ele tinha uma ideia totalmente errônea do que era amor, né? E ele vai ficar preso o resto da vida dele. Mas agora ele falou que ele está em paz, porque apesar dele ter cometido esse crime, ele tinha uma ideia muito equivocada do que era amor, gente. Então olha para isso, né? Olha essa mãe, né, que viu a condição daquele rapaz e que mesmo ele sendo o algoz da filha, ela pôde levar para ele uma mensagem de amor, né, de perdão. Então, é muito importante a gente buscar
ampliar o nosso entendimento, porque quando eu estava falando, às vezes a nossa infância foi disfuncional, às vezes a gente foi para a escolinha muito cedo, às vezes os nossos pais estavam ali trabalhando muito para nos dar o melhor que eles podiam, às vezes os nossos cuidadores não tinham a mínima noção de como é cuidar de uma criança, porque às vezes eram crianças que cuidavam de crianças, não é assim? Então, a gente pode agora fazer diferente, buscar entender aquilo, largar, deixar o passado no passado e cuidar da nossa psique, do nosso mental, do nosso emocional agora. Agora que nós somos adultos, isso é a nossa responsabilidade, Então, Santo Agostinho, fazia assim, no final do dia ele fazia uma análise reversa e ele olhava tudo o que ele fez e ele pontuava para que no outro dia ele fizesse melhor. Se ele tivesse tido alguma aspereza com alguém, no outro dia ele ia lá se retratar. Então isso faz parte de uma jornada de autorresponsabilidade. Eu não falo, mas foi o outro, eu fiz isso porque o outro. Não, eu me responsabilizo. Acho que nós já estamos aqui num ponto de maturidade que a gente pode se responsabilizar. Mas é porque foi a minha mãe, porque foi meu pai, porque foi o meu marido. Gente, eles podem ter agido do jeito que eles deram conta, Não tô falando aqui que todo mundo é bom e a gente não. Não é isso. Mas agora, e o que eu vou fazer com isso agora? Outro dia eu coloquei uma frase. Porque às vezes a pessoa fala assim, fizeram isso de mim. Mas aí eu não sou um ator, eu não sou um protagonista, eu sou passivo, eu só sou passiva na vida, eu não faço nada com o que fizeram de mim, eu não faço escolha, isso aconteceu, aquilo aconteceu, e aí me fizeram e eu tô ali, eu tô vegetando, como se eu tivesse já apagada. Eu assisti no sábado o filme Alice no País das Maravilhas, a versão de 2010, com o Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, e ele fala uma coisa com a Alice que me marca demais, porque ela tinha ido lá quando ela era criança, e agora ela já era na primeira fase da adulta ali, moça, e ele fala que ela tinha perdido muitas das muitezas dela. Gente, quantas das nossas muitezas a gente vai perdendo durante a vida? Quantos sonhos a gente vai engavetando ou a gente vai deixando morrer, E a gente vai perdendo essas muitezas, Essa dinâmica da vida de fazer uma coisa, de fazer outra, de estar a serviço da vida e de ser espontânea, deixar a nossa criatividade aflorar. A gente vai murchando. E isso é muito triste, E aí eu fiquei pensando assim, bom dia Lili, bom dia Dani, bom dia Rose, que bom ter você aqui, bom dia Marise. Gente, se eu não falei o nome de alguém, vocês me desculpem, porque às vezes vai subindo aqui, eu não vejo todo mundo, tá? Bom dia com alegria, Lili. Então, gente, vamos olhar para as nossas muitezas. Se em algum momento o ambiente foi hostil, foi inóspito, Se lá atrás alguém falou assim, não, mas você vai fazer isso não dá dinheiro. Nem que a gente faça agora como hobby. Vamos olhar para o nosso querer, vamos olhar para o que enche esse nosso potinho, de amor, de alegria. Então, vamos ver se a gente está vivo, Eu tô assim, depois que eu escutei essa frase do Chapeleiro Maluco, eu falei, meu Deus, quais são as moitezas que eu perdi aí no longo do caminho, que eu quero recuperar todas, eu quero ser muitas, eu quero ser várias Andréias e dar conta de fazer várias coisas, eu quero ter muitas funções, eu quero saber tudo que eu puder saber nessa vida, E plantar muitas e muitas sementes no inverno, no verão, no outono, para estar sempre colhendo, sabe? Essa é uma dinâmica da vida, a vida é movimento, não aquela fazeção sem sentido, Mas tudo com sentido e com propósito, porque senão a gente fica na fazeção e acaba o dia e a gente trabalhou muito, mas a gente não fez nada com intenção, nada significativo, E isso também não é estado de presença. Então eu quero estar em estado de presença e eu gostaria, que se isso fizer sentido para vocês, que vocês também trouxessem isso para a vida de vocês. Mas vamos lá, sabedoria, agir, com discernimento, sair desse piloto automático, ter cuidado com a panela de pressão, tá para estourar, vamos buscar aí drenar isso, porque senão a gente não sabe como que isso vai ser uma explosão ou vai ser uma implosão? Vale a pena tanto a explosão quanto a implosão? Eu acho que é desnecessário, Mas a gente precisa cuidar. A coragem, enfrentar as dificuldades. Às vezes a coragem que a gente vai ter que ter num dia é falar, não dá pra mim, eu não posso, Mas eu não preciso falar um não rasgando a outra pessoa no meio ou a situação. Eu posso ser sincera comigo e com o outro sem ser agressiva.
né? Porque sinceridade, gente, não tem nada a ver com agressividade. Às vezes as pessoas confundem, acham que ser sincero é ser agressivo. Não, não é, né? Eu não sou dona da verdade. Eu não preciso de falar para o outro umas verdades que são grosseiras e que eu acredito, né? O que eu penso que está certo, o que deva ser, e que não tem nada a ver. Eu posso só pontuar a minha situação. Não posso por causa disso. Então, olha, infelizmente dessa vez eu vou passar, não posso. Eu não preciso agredir o outro com a minha verdade, porque quem é que tem a verdade absoluta? Qual de nós, né? A verdade não era um espelho que veio, que a gente pediu verdade, e aí ele veio, quando ele estava chegando, ele se chocou com a terra e cada um ficou com um pedacinho. Então ninguém tem a verdade absoluta, nós temos a verdade relativa. Eu tenho a verdade através do meu prisma, do meu ponto de vista, do meu olhar. É só o meu olhar. Ai, André, mas eu sei exatamente qual que é. Então, parabéns, né? Você deve ter aí uma mediunidade muito forte, uma conexão aí com a fonte, porque eu só tenho uma parte. Eu só fiquei com uma partezinha do espelho. Estou tentando ampliar com estudo, com discernimento e tal. Mas ainda assim, a minha parte é muito pequena para eu querer pregar a minha verdade para o outro, sabe? Isso seria uma arrogância muito grande da minha parte. Então, eu fico com o que é meu e deixo o outro com o que é dele. E tento, nesse meio de caminho, a gente andar junto sem ficar relando e machucando um ao outro. É óbvio que eu sou humana, que eu também deslizo nas cascas de banana. Sim, claro, gente, óbvio. Mas eu estou me esforçando. E quando eu deslizo na casca de banana, eu levanto mais rápido. Eu não vou ficar lá no chão ruminando, praguejando. Eu vou levantar mais rápido e vou pensar o que eu posso fazer em relação a isso, tá? Então, sabedoria, coragem, justiça. Agir com equidade e compaixão, né? É muito importante, porque a nossa justiça, né? Inclusive o símbolo da justiça é cego. Justiça como? Né? Se tem muitas coisas que estão lá no nosso inconsciente que às vezes a gente nem sabe o que é. Então, nós somos assim, falíveis, né? Nós temos vieses, né? Nós temos doutrinas às vezes diferentes, nós temos pontos de vista diferentes, crenças religiosas diferentes. Eu acho que a minha é melhor do que a do outro, né? Então, eu sei que é um ponto muito delicado da imparcialidade, mas se a gente busca essa justiça, né, assim, dentro das nossas possibilidades, o máximo que eu puder ser justa, já é um caminho muito mais seguro do que eu agir através do meu viés, né? E temperança, gente, temperança. Cuida da panela de pressão de vocês. Cuidem, né? Não deixa essa panela de pressão estourar, nem implodir, né? Nem para fora, nem para dentro. Vamos drenando as más águas, vamos drenando, né? Vamos buscando rituais, né? Sexta-feira eu estava muito cansada e aí eu apaguei as luzes todas do banheiro, coloquei 2 velas, coloquei um mantra e fui tomar um banho, sabe? Assim, falei, gente, e só isso, quer dizer, uma coisa tão boba que eu fiz dentro da minha casa. Acendi vela, coloquei uma música e tomei um banho lá, à luz de velas, com as lâmpadas apagadas, e foi tão restaurador, sabe? Tão restaurador que parece que eu tinha acabado de chegar de Paris. Ai, gente, então são coisas simples. Às vezes andar na grama, às vezes, né, ir para uma consulta terapêutica. André, você tá falando terapia porque você é terapeuta, né? Também, né, gente? Mas às vezes um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, uma amiga de confiança, um amigo de confiança que você possa contar. A gente já fala, já tira essa energia, já nos ajuda. Agora, não vai fazer o outro também de terapeuta seu e ficar pegando o outro para Cristo, né, gente? Tem gente que estudou para isso, que tem que é especialista nisso, né? E é para isso que tem psicólogos, terapeutas, né? Psiquiatras, massoterapeutas, né? Uma boa massagem revigora, parece que a gente sai dali outra pessoa, né? Teve uma vez que eu fiz com um quiropraxista, né? Eu tava com muita dor nas costas e aí ele com aquele... Na hora que acabou, ele falou, levanta. Eu falei, agora eu não levanto nunca mais, véio. O que você fez comigo, eu não levanto mais, não. Aí eu falei, André, deixa de bobagem, levanta. E foi ótimo, eu levantei com outro corpo, com outra energia, com outra alma, né? Até a alma ele deve ter trocado ali, naquele movimento. Então, gente, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa, às vezes a gente precisa sim de ajuda e a gente precisa também, durante o nosso dia a dia, buscar agir
com esses 4 códigos, de acordo com essas verdades aqui, porque isso vai nos tornar mais conscientes das nossas escolhas e do mundo que está ao nosso entorno. A gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai ficando mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, com mais temperança, mais resiliente. Por quê? Porque o que eu não tenho controle, eu vou fazer o quê? Né? Então, eu tenho muitas coisas acontecendo no país, no planeta, que eu não concordo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou me matar por causa disso? Eu vou acabar com a minha energia? Eu vou drenar? Não vou mesmo, entendeu? Então eu vou fazer o que está no meu controle, mesmo que seja no meu micro, né, aqui assim, na minha micro região, né, nos meus relacionamentos aqui, eu vou fazer o meu melhor e espero, né, que isso reverbere e que cada vez mais pessoas ajam, né, assim, no seu microambiente e que daqui a pouco a gente toma, né, todo mundo. E se não for nessa vez, nessa encarnação que eu vá ver, eu acredito que não, essa bênção, né, de todos os povos serem unidos, da gente viver realmente, na verdade, não tem problema. Eu plantei a minha semente, como o Zenão de Sítio fez lá em 300 a.C., né, e trouxe pra gente essas verdades que ele tão dolorosamente acolheu no seu corpo, na sua alma, no seu coração, e que e custou tanto para ele ali, né, que ele teve que perder tudo para ele ir para esse aprendizado e viver de uma nova forma, com uma nova consciência, né? Então, vamos lá. Vamos recapitular. Aceitar o destino, né? Encarar os acontecimentos como oportunidades de crescimento, né? Às vezes, mas é dor. Tá, e o aprendizado, né? A dor, ela nos visita, né? Ela não é, às vezes, opcional, mas o sofrimento, sim. Quando eu arrasto a corrente, né? Quando eu vivo naquilo o resto da minha vida, aí eu tô escolhendo. Vem aqui uma ação prática já do estoicismo. Não reclame da chuva, aprenda a dançar com ela. Ele fala também do memento mori. Memento mori. Lembre-se da morte. Não como algo mórbido, mas para valorizar o presente, né? Então, qual que é a aplicação prática desse memento mori? Se este fosse seu último dia, o que você faria diferente? Então, gente, a gente deve agir como se fosse o último dia, né? Um dia, cedo ou tarde, nós vamos acertar. Então, bora lá. Virtude 1, coragem, né? O que eu fiz hoje de ato de coragem, né? Então, a gente recapitula no final do dia. Eu tive coragem de finalizar processos, eu tive coragem de parar de procrastinar e tocar aquilo que eu tinha que fazer, né? Eu tive coragem de colocar meus e-mails em dia, minhas mensagens em dia, né? De dar uma resposta, às vezes, que era difícil para mim. Eu tive coragem de retomar coisas que eu tinha largado lá atrás sem fazer, né? Justiça. Eu fui injusto com alguém hoje? Eu fui injusto comigo? Eu falei alguma coisa que eu não queria falar? Eu fui injusta comigo? Como que foi o meu dia? Eu agi com justiça mesmo, né? Eu vi uma coisa ali, uma fala meio distorcida, né? Alguém que precisava ali de ajuda. Eu fui justa naquela situação? Temperança. Eu tive autocontrole, né? Eu falei com bom senso, eu olhei para outra pessoa como também um ser humano, né? Todas as vezes que perdi para mim mesma, né? Então, eu perdi para mim mesma, né? Eu perdi meu autocontrole, eu perdi para minha alma, né? Então, a gente faz um raio-x, né? Toda vez que a gente cede também para os nossos impulsos, a falta de temperança, né? Eu hoje tinha que fazer um trabalho para eu entregar e aí eu fiquei a tarde inteira na Netflix. Eu tive temperança? Eu perdi para mim mesma, né? Quem que me comandou? Eu ou o meu ego que quer ficar no quentinho, no conforto, às vezes não quer fazer nada, né? Para desbravar aí uma nova sabedoria, um novo conhecimento, um novo trabalho, né? E a virtude número 4, né? Da sapiência, sabedoria. Tudo que eu aprendi e fiz de útil no meu dia é saber viver, né? Como que eu me portei hoje? Eu realmente fiz o meu melhor, né? Então, estoicismo, né? E esses 4 códigos são práticas para bem viver, independente das circunstâncias externas, só o que eu controlo,
né? Então, isso nos traz uma virtude, né, de viver em paz e equilíbrio. E a pergunta guia é, para a gente sempre saber, isso está no meu controle? Se a resposta é sim, beleza, faz o seu melhor. Se a resposta é não, trabalha em você essa energia, né? Então, aplicação diária, autoanálise, reflexões matinais ou noturnas, ações intencionais e um diário filosófico, né? Que é como Marco Aurélio fazia, que eu acho que isso é muito importante. E a gente ia anotando esses aprendizados, esses saberes e ir depois consultando mesmo para ser a nossa própria bússola. A gente fazer o nosso próprio diário lá, como Marco Aurélio fez e hoje é chamado de Meditações de Marco Aurélio. Bom, gente, isso é o que eu tinha para trazer hoje. O nosso grupo de mulheres, né, que estamos trabalhando com os contos através do livro Mulheres que Correm com Lobos, está sensacional. Nós vamos começar um novo grupo no final de maio, estão todas convidadas, tá? Os meninos aí de plantão que me perdoem, mas esse grupo é de mulheres. O livro Mulheres que Correm com Lobos é uma bíblia para a alma feminina. Eu acho que todas as mulheres tinham que ler ele pelo menos uma vez na vida. Aí você fala, André, é um livro de quase 600 páginas, ler pelo menos uma vez na vida? Sim, pelo menos uma vez, porque aquele livro nos trabalha em muitas camadas. Então, ele é um livro para a gente ler mais de uma vez, sim, mas uma vez já vai trazer muita consciência, né? E é por isso que eu estou trabalhando com esse livro. E assim, tá sensacional, tá bom? Tenha um dia bem abençoado, uma semana abençoada. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Espero que tenha feito sentido e que vocês se lembrem, né, de fazer o próprio diário, de ir fazendo as suas anotações e de prestar atenção na coragem, na justiça, na temperança e na sabedoria. Nós viemos para ser cada vez mais, cada vez mais. Nós somos muitos, muitos. Então que a gente coloque aí a nossa muiteza para o mundo da mais alta e elevada forma. Amo vocês, muito obrigada pela companhia. Lili, obrigada por tudo. Beijos, amores, fiquem com Deus.